Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde. Ainda estou com a voz um pouco desafinada, mas melhor do que a semana passada. Mais uma vez, agradecendo a Deus a oportunidade desse estudo, agradecendo pela companhia de vocês. Para iniciarmos as nossas atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta do Matias. Por favor, Matias. Boa noite a todos. Boa Vamos noite. manter-nos concentrados e unidos com boas vibrações. Querido amado Mestre Jesus, nossos benfeitores e mentores espirituais, estamos aqui reunidos para mais um estudo, para mais um entendimento das vossas leis morais. E que vos peço, ó Pai, perante tudo aquilo que estamos passando hoje, que sabemos que está sob tudo ao seu controle, que façamos a nossa parte, que pratiquemos esses aprendizados em cada ato, em cada momento de nossa vida, principalmente para auxiliar e ajudar os mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Hoje é o nosso 46º encontro e é um momento bastante especial para nós, porque hoje é o nosso último estudo do ano, aos domingos. Seriam 47 domingos, mas na semana passada realmente eu não tinha condição alguma de poder fazer o estudo. Então, ao longo deste ano, nós perdemos somente um domingo. Então, temos muito a agradecer. Eu tenho muito a agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela confiança em nos conceder mais uma oportunidade de estudo do seu Evangelho. Agradecer a todos vocês que me fizeram companhia nos domingos à noite. Então, este é um momento bastante especial e vamos terminar com uma parábola muito especial. Nós estamos estudando a parábola das 10 moças, ou das 10 virgens, como também é conhecida. Ela é citada somente no Evangelho de Mateus, já fizemos a leitura do trecho, do capítulo 25, versículos de 1 a 13. Temos aqui o nosso roteirinho, e as leituras, são poucas leituras. Emmanuel não faz nenhuma referência a essa parábola. Nós já fizemos a leitura do Parábolas e Ensinos de Jesus há 2 semanas atrás. Quem fez a leitura foi a Celina e a Margarete, dividiram a leitura porque o texto era bastante grande. A Jo Roque vai fazer a leitura de hoje do Parábolas Evangélicas do Rodolfo Caligares, e o Albertini não vai poder participar, então eu vou pedir para a Valéria fazer a leitura, que é um trechinho bem curtinho, da Revista Internacional de Espiritismo de agosto de 2020, que eu tenho a página aqui já separada, escaneada, para que todos possam acompanhar. E aí, como são poucas leituras, a gente vai conseguir fazer o levantamento dos componentes, o significado dos componentes desta parábola, o significado espiritual, encerrando assim o nosso estudo ao longo deste ano. Então, eu vou sair aqui da tela do PowerPoint, depois eu retorno, e vou fazer aquele vai e volta, já que eu vou trocar de tipo de arquivo e compartilhar novamente aqui para que todos possam acompanhar a leitura aqui do Parábolas Evangélicas do Rodolfo Caligares. Não há necessidade de fazer a leitura da parábola novamente, assim a gente ganha tempo,
E vamos já direto aos comentários do Karl Schutel. Então, pode começar, Jô, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. As 10 virgens, nesta parábola, simbolizam aquelas criaturas que procuram resguardar-se das corrupções do mundo. Mas há virgens e virgens. As 5 nécias representam os que se preocupam apenas em fugir ao pecado. Passam a vida impondo-se severa disciplina, evitando tudo aquilo que os possa macular, certos de que isto seja o bastante para assegurar-lhes um lugarzinho no reino de Deus. Esquecem-se, todavia, de que a pureza sem o complemento da bondade é qual uma candeia mal provida, que no meio da noite não dá mais luz, deixando seus portadores mergulhados na mais densa escuridão. Já as virgens prudentes retratam os que, além dos cuidados que tomam para se manterem incorruptíveis, tratam também de prover-se do azeite, isto é, das virtudes ativas, que se manifestam em boas obras em favor do próximo. E, com a posse do precioso combustível, que se converte em luz, garante a iluminação de seus passos, no caminho que os há de conduzir à realização espiritual, à união com o Cristo. A chegada do noivo, como facilmente se deduz, é a era da paz, de paz, alegria e felicidade, que a Terra desfrutará no futuro próximo, quando, após sofrer grandes transformações, será devidamente expurgada para tornar-se a morada de espírito de boa vontade, que aqui implantarão uma nova civilização, verdadeiramente cristã, baseada no amor e na fraternidade universal. A recusa das virgens prudentes em darem do seu azeite às virgens nécias significa claramente que as virtudes são intransferíveis, devendo cada qual cultivá-las com seus recursos pessoais. É preciso, portanto, vigiar, ou seja, trabalhar com afinco e sem esmorecimento pelo próprio aperfeiçoamento, para que mereçamos participar dessa nova fase evolutiva do orbe terráqueo. Isso. Se descurarmos desse dever, deixando para a última hora as diligências dessa ordem, ou imaginando idiotamente que outrem os profissionais da religião possam suprir nossas deficiências espirituais sem qualquer esforço de nossa parte, sucederá que, no momento crítico, ver-nos-emos desprovidos do azeite de que fala a parábola. Enquanto o formos procurar com os mercadores, o ciclo se fechará, surpreendendo-nos de fora, o que equivale a dizer relegados a planos inferiores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, será inútil chamar Senhor, Senhor, abre-nos a porta, porque o Cristo nos responderá, não vos conheço. Nem poderia ser de outra forma, porquanto data de 2000 anos essa advertência evangélica. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Isso é até aí só, Jô. É pouca coisa aqui. Deixa eu voltar lá no comecinho. Bom, o Rodolfo Caligares, ele é muito, assim, claro, né? Sim. Colocações dele. Ele fala com nossas palavras, né? Com linguagem atual, né? Então, quando ele diz o que cada coisa significa, ele até diz, né? Há as 10 virgens, daí ele fala, mas há virgens e virgens. Uhum. Ele fala com uma linguagem bem clara.
Eu acho que eu não preciso, assim, comentar muita coisa. Eu só Aham. queria chamar a atenção de que Jesus sempre, sempre nas parábolas dele, ele chama a atenção que sem caridade, sem ação, né, a fé é vazia, né? Sim. E, novamente, ele vem nos falar isso, que sem ação, ele fala aqui, né, que não adianta, sem a bondade, né? A pureza sem o complemento da bondade. Na verdade, Uhum. aquela coisa, a fé sem ação, né, é vazia. E Aham. ele nos chama essa atenção, ele chamava essa atenção dos fariseus, né, há 2000 anos atrás, e hoje em dia isso é muito atual, né? Em todos os tempos esteve muito, muito atual isso daí. Quando ele Uhum. fala sobre o azeite, ele fala assim, né, num dos últimos, lá embaixo já, viu, Maruí? Se Uhum. desviarmos desse dever, ou seja, se a gente for negligente com as nossas obrigações, né, imaginando que somente os profissionais da religião vão suprir nossas deficiências espirituais, ou Sim. seja, não adianta colocar na mão de outras pessoas, não. Somos nós, cada Sim. um dentro de cada religião. Você pode Sim. ter qualquer religião que for, mas você não pode depender só do seu padre, do seu pastor, do seu guia. Não. Responsabilidade de cada um. Sim. Fazer o quê? Prover esse azeite. Agora, Maruísa, aproveitando que é o último estudo, eu vou É. colocar assim, uma pergunta. Muitas dessas mulheres talvez tenham comprado o azeite, talvez achando que o azeite era bom e estava enganada, né? Então, tem isso também, a nossa preocupação na educação, em Uhum. educar, para que a gente saiba que azeite que a gente está comprando, né? É. Não é também É. uma pergunta que fica, né? É, E aí, porque na parábola, elas realmente ficaram sem azeite, tem né? azeite. Por- Ficaram sem, porque, deixa eu voltar aqui para lembrar aqui, olha, é, onde que estava aqui? Aqui, olha, é, aqui, ó, as nécias disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas elas responderam, talvez não acha bastante para nós e para vós, então, e comprai o que haveis mister, ou seja, aquilo que vocês... E aí, enquanto elas foram comprar, veio o noivo. E então, não deu tempo, então elas foram atrás, mas aqui foram comprá-lo. Mas é curioso a gente pensar que naquela época, à meia-noite, plena noite, tivesse alguma vendinha aberta, a não ser que fosse na casa de alguém que estivesse acordado, né, a quem elas iriam acordar para poder comprar o azeite. Mas vejam que isso ficou assim em aberto, como que dizendo, essa não era a parte mais importante na questão da parábola, né? A questão é que elas não trataram de manter a própria lâmpada acesa, né, com a falta do azeite. Agora, se elas conseguiram comprar ou não, aí já é outra história. Só diz que enquanto elas foram comprar o azeite, então devem ter ido na casa de alguém que soubesse, né, mas se já era tarde da noite. Então, vejam que aqui essa parte da parábola realmente ficou em aberto, mas o que você está falando faz todo sentido, sim, Jô, porque Caligares, ele já deu uma dica aqui para nós, o que significam esses mercadores do azeite, né, que são os profissionais da religião, mas não somente aqueles que são instituídos oficialmente como representantes de uma religião, qualquer pessoa, qualquer um de nós
pode representar, através da nossa prática, através da nossa postura, a crença religiosa a que pertençamos, e oferecer ou não um azeite de qualidade, que possa ajudar a iluminar a outros. Então, não necessariamente o sacerdote, o pastor, ou outros representantes de outras religiões. Não são só aqueles institucionalizados, mas qualquer um de nós. No caso na doutrina espírita, não podemos pensar que seja o guia, o médium, o palestrante, o orador, o presidente da casa, o expositor espírita, nada disso. Aliás, qualquer um de nós, né, pode ter alguma coisa para oferecer em relação à crença que professamos, mas depende saber qual é a qualidade desse azeite. Depois a gente vai ver o que significa esse azeite, a qualidade desse azeite aqui que estamos oferecendo, tá certo? Tá bom? Mais alguma coisa, Jô? Não, Alguém mais obrigada. quer fazer alguma pergunta? Bem, eu vou passar agora para Valéria, só o trechinho, eu peguei somente o trechinho de uma página onde elas mostram aqui os comentários da autora desse artigo, de agosto de 2020, e não peguei o artigo inteiro, porque ela comenta, ela conta, ela expõe a parábola, depois ela usa muito das palavras do Karl Barchutel para encerrar o assunto. Então, é só mesmo esse pedacinho aqui. Valéria, eu vou pedir para você fazer o favor de ler para a gente, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre alguns costumes da época. Pode começar, Valéria. A Valéria está aí? Tô. Está interessante. É aqui que começa? Isso, é aí mesmo. Está interessante parábola refere-se a um casamento. Entre os judeus, o matrimônio começava com o noivado, o ketupá, que era um compromisso assinado pelo noivo no dia do noivado. Neste compromisso, ele assumia que depois de um ano voltaria para o casamento, e no decorrer desse período providenciaria a casa, o dinheiro do dote, etc. A noiva, por sua vez, se manteria intocada e prepararia as coisas para o casamento, ajudada pelas amigas. Depois de um ano, num dia e horas que só o pai do noivo conhecia, todos mais ou menos preparados esperavam o noivo, que iniciaria a semana das bodas, e chegaria à casa da noiva, anunciado pelas trombetas e recepcionado pelas amigas da noiva, que o introduziriam onde estava a noiva. Aqui, ó, uma vez lá, ele receberia a noiva e ambos, seguidos pelo séquito dos familiares e amigos, se dirigiriam à casa do pai do noivo, onde ocorreriam as festas durante uma semana. Agora sim se explica a presença das 10 virgens, que vieram recepcionar o noivo para levá-las à presença da noiva. Mas por que a noiva não é mencionada na parábola? Segundo a nossa pesquisa, as parábolas geralmente têm 3 personagens apenas, suficiente para passar a lição a ser aprendida. Vemos o pai e 2 filhos, a viúva, o fariseu e o abolo, o juiz, a viúva e a sentença, o credor compassivo, o servo beneficiado pelo perdão, que não quis beneficiar o outro, os talentos distribuídos entre as 3 servos, etc. Assim, há personagens que não precisam aparecer, como a noiva, na parábola aludida a 3 personagens, o noivo, as virgens prudentes e as virgens tolas. Isso, é até aí só. É só até aí. O que ela está dizendo, a autora deste artigo, que normalmente nas parábolas de Jesus, nós sempre encontramos 3 personagens, sempre 3. E no caso da parábola
das 10 virgens, tem também as 3 personagens, o noivo, as virgens prudentes e as virgens tolas. E o interessante aqui é sobre a cerimônia, desde o noivado até o casamento, cada cultura com os seus costumes. Então, como ela diz aqui, o matrimônio começava com o noivado, que era o compromisso assumido pelo noivo no dia do noivado. Normalmente, noivo e noiva eram escolhidos pelos pais, né? Raramente ali acontecia do noivo ou a noiva de um escolher um ao outro. Neste compromisso, ele assumia que depois de um ano, então olha só, depois de um ano, o noivo voltaria para o casamento. E no decorrer deste período, providenciaria a casa, o dinheiro do dote, e a sua noiva tinha que ficar esperando por ele, sem se verem. Olha que interessante como eram os costumes da época. Então, o noivo e o pai do noivo determinava o dia do casamento. Então, a partir daquele dia, já se oficializava o noivado, mas era somente uma oficialização, eles não ficavam noivando, se encontrando final de semana para sair, passear, dar uma voltinha, um ficar na casa do outro, não tinha nada disso. E aí, depois de um ano, num dia e hora que só o pai do noivo se conhecia. Então, nem a família da noiva praticamente ficava, assim, vamos dizer, sabia com antecedência, né? Mas sabiam que depois de um ano, em determinado momento, o noivo ia chegar para buscar a noiva. E quem ia buscar o noivo eram, como a gente fala assim, seriam as daminhas, as damas de honra, né? Que seriam as amigas da noiva. Então, as amigas da noiva é que levavam o noivo até onde a noiva estava. E na parábola, a noiva não aparece. Então, quem seria ela? Como nós dissemos desde aqui do comecinho desse estudo. Agora, esse era o costume da época, que eu achei interessante ela trazer para nós, porque lembrando, Jesus contava as parábolas conforme os costumes da época, não como os costumes nossos hoje. Além do mais, o aramaico, assim como era o hebraico, eram linguagens que não tinham palavras abstratas. Tudo que toda a história, vamos dizer assim, todo o ensinamento tinha que ser em cima de símbolos concretos. Então, o casamento era algo concreto. A noiva, o noivo, todos sabiam que tinha um significado. Mas tem outra coisa interessante que nós precisamos conhecer bem na cultura hebraica, na cultura da época, dentro do idioma da época. Vou voltar aqui no texto que a Jo leu, quando o Karl Schutter, aliás, o Rodolfo Caligares fala aqui, olha, as 10 virgens representam aquelas criaturas, ou seja, homens e mulheres, que procuram resguardar-se das corrupções do mundo. Mais ou menos, não é bem isso, porque a gente precisa entender qual é o significado de uma pessoa virgem na época em que Jesus, naquela época, para os judeus, até muito antes dos judeus, para os hebreus, uma pessoa que amasse a Deus, aquele que amasse a Deus, acima de todas as coisas, e não tivesse outro interesse na vida que não fosse servir a Deus, era considerada uma pessoa virgem, ou seja, pura de coração, porque ela não se deixava corromper por outros interesses. Aí entra o significado de
da virgindade espiritual. Jesus não está falando de virgindade física na parábola, mas usando o conceito de virgindade como os judeus conheciam. Alguém que não se deixa corromper, no caso, mantendo pureza de coração, por amar a Deus sobre todas as coisas. E servir a Deus em sua vida, procurando seguir suas leis. Já aqueles que não colocavam Deus acima de todas as coisas, que tinham outros interesses, serviam a outros interesses, eram considerados os corruptos ou os prostituídos. Então, o conceito de prostituição não é o conceito de prostituição que nós temos hoje. E o conceito de virgindade não é como nós o tomamos hoje. Era a virgindade espiritual. Deus, servindo a Deus, amando a Deus acima de tudo. E aqueles que tivessem outros interesses, sem ser Deus, que se deixavam dominar por outros interesses, e a eles serviam, eram os prostituídos. E aqui ele fala das virgens prudentes e das virgens imprudentes, no sentido de que não basta dizer que ama a Deus acima de todas as coisas, mas não se abastece espiritualmente. Fala da boca para fora, mas não se abastece espiritualmente. E aí vem outra questão, por que 10? Por que o número 10? Porque 5 de um lado e 5 do outro. Na tradição judaica, eram 12 tribos, eram 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Só que ao correr dos séculos, além de brigar com os outros que não eram judeus, os judeus brigavam entre si. E como brigavam? Por questões normalmente políticas e religiosas, questões de interpretação, sobretudo. E aí aquelas 12 se separaram em 2 grupos. Um grupo com 10 tribos e outro grupo com 2 tribos. As 2 tribos formaram a região sul, a tribo de Judá e Benjamim. Eles se uniram e formaram o que seria, na época da Palestina, a parte sul da Palestina. E as outras 10 tribos se uniram para viver na parte central e norte da Palestina daquela época. Mas mesmo entre as 10 também, e vejam, todas diziam amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nem todos procuravam se abastecer espiritualmente. Então, até entre os 10 também havia divisões. Nem todos tinham o mesmo proceder. Então, é nesse sentido que nós devemos compreender a questão de virgindade espiritual. Não tem nada a ver com virgindade física. Tanto homem quanto mulher representando a pureza espiritual, colocando Deus acima de todas as coisas, amando a Deus sobre todas as coisas. Era considerado pelos hebreus e judeus como um ser puro espiritualmente. Se servisse a outros interesses, eles se deixaram prostituir, tá bom? É nesse sentido. Alguém quer fazer algum comentário antes de nós passarmos para as interpretações? Que daí, nas interpretações dos elementos, a gente pode ir discutindo também, tá bom? Eu vou voltar no Skype para sair daqui do compartilhamento e vou compartilhar de novo, porque agora eu vou voltar no PowerPoint. Tá bom? Então, vamos
vamos fazer o levantamento, então, dos componentes e dos personagens. Mas, como a gente sempre costuma dizer, né, jamais tendo a intenção de ter a última palavra, longe disso, e sempre aberto para novas colocações e interpretações. Os personagens aqui é o noivo, o esposo, que no caso fica muito claro para nós que se trata de Jesus, as 10 moças, ou as 10 virgens, representando a humanidade. E essa humanidade dividida em 2 grandes grupos, aqueles que amam a Deus acima de tudo e vivem conforme as suas leis, representando aquelas pessoas que são prudentes espiritualmente, que ao longo da sua vida se abastecem espiritualmente de boas práticas para o bem de todos. E o outro grupo formado pelas pessoas imprudentes espiritualmente, que mesmo que digam que amam a Deus acima de todas as coisas, não se preocupam com a questão espiritual e vivem a vida dominados por outros interesses. Nós temos aqui o vendedor de azeite, ou o mercador de azeite, representando os detentores da religiosidade, seja oficialmente ou não, como a gente já falou, os sacerdotes, os pastores, aqueles que se colocam como religiosos em geral, incluindo nós mesmos. Porque todo aquele que já tem um pouco de conhecimento, um pouco de saber, pode ajudar aquele que ainda não tem a conquistar esse saber, a conquistar esse conhecimento, esse entendimento das leis divinas. Alguém quer fazer algum comentário a respeito desses personagens? Maroísa. Oi. De início, olhando essa foto, eu pensei, por que essas 5 virgens não dividiu com as outras, né? Uhum. Seria egoísmo, né? Inicialmente parece egoísmo, mas a gente mas o próprio Caligari já mostrou para a gente, né? Que é intransferível, né, o azeite, né? As virtudes são intransferíveis. Sim. A gente pode ajudar os outros a conquistarem, mas as virtudes que conquistamos, nós não podemos transferir, fazer um pix para os outros, certo? Fazer uma transferência. Então, inicialmente, parece que elas são egoístas, mas sim, tudo é muito simbólico. Nós não podemos tomar ao pé da letra, certo? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, Valéria. Certo. Tem um lugar onde as moças estavam. E nesse lugar, elas estavam esperando o noivo chegar. O que seria isso? Nós podemos dizer que o lugar, lembrando que as 10 moças representam a humanidade. E onde é que está a humanidade terrestre? Encarnado ou desencarnados, estamos ainda presos a um mundo de provas e expiações. E daria o local das bodas? Primeiro, nós precisamos entender o que são as bodas, o casamento propriamente dito, porque a parábola fala de um casamento. Para os judeus, lembrando que os judeus precisavam de expressões e situações concretas para externar ensinamentos. Então, para exemplificar que a união da criatura com o Criador deveria ser uma união muito íntima, a mais íntima possível. Ora, a relação mais íntima possível para eles entenderem era a união conjugal, era o casamento. Então, para mostrar que nós
ao longo da nossa existência, estamos numa longa caminhada até chegar o momento da nossa união definitiva com o Criador. E que ao longo da nossa existência devemos buscar essa união definitiva, essa união de estar sempre com Deus. Deus conosco e nós com Ele. Jesus conosco e nós com Ele. Então, é nesse sentido que o local das bodas, na verdade, é o nosso mundo íntimo, nossa própria consciência, as múltiplas encarnações, que ao longo das nossas existências vamos buscando essa união. Então, para mostrar quão íntima deve ser a nossa união com Deus, quão íntima deve ser a nossa união com Jesus, o exemplo, a situação mostrada era um casamento. Mas não havia casamento nenhum, não estava acontecendo nenhum casamento, não vai ter nenhuma cerimônia de casamento. Tudo isso é num sentido muito espiritualizado. Certo? Lembrando que Jesus contou esta parábola num sermão chamado de sermão escatológico, ou seja, ele estava em Jerusalém e falou o sermão que é o sermão das profecias que iriam acontecer com os judeus, com a própria Jerusalém. Então, tem o sermão dos 7 ais, tudo isso nós estudamos já nos nossos encontros de quarta-feira, há um bocado de tempo, quando estudamos os sermões de Jesus. E depois desses sermões, desse sermão, onde ele fala das ruínas que iriam acontecer sobre Jerusalém e o povo judeu, ele conta a parábola das 10 virgens, conta a parábola dos talentos, e depois não conta a parábola mais nenhuma. Então, é uma parábola muito importante, porque ela foi utilizada para exemplificar o final de um tempo, o final de uma era de sofrimento, como Caligares fala no seu texto. E o tempo? Lembrando que o casamento, ou a espera pelo noivo, se deu à noite. E no sentido simbólico, a noite para os judeus era complicado, porque não tinha luz elétrica. Então, tudo que tinha que se fazia enquanto tinha sol. Quando escurecia, ficava todo mundo em casa, não tinha nenhuma atividade fora de casa. Então, a noite simboliza momento de sofrimento, de aflições, angústia, desesperança, cansaço. Porque, no caso, elas saíram à noite. Ou seja, o encontro com Jesus se dá em momentos onde estamos passando por provas e expiações. Porque quem está bem na vida, quem está feliz, viajando, saudável, espairecendo, está tudo bem, conta bancária recheada, barriga cheia, saúde. Quem está bem não está nem um pouco preocupado por Jesus, com Jesus, não está nem pensando nele. Mas é só ter uma pedra no sapato, a gente lembra dele. Então, a preparação, o encontro se dá de uma forma melhor nos nossos momentos difíceis. E o noivo chega inesperadamente à meia-noite, porque a noite para os judeus é dividida em 4 vigílias, das 6 às 9, que ainda tem um pouco de claridade, dependendo da época do ano, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3. Então, esse período da meia-noite às 3, a partir das 9 até as 3 da manhã, é o período mais denso. E a partir das 3 da manhã, é a última vigília, que já é a esperança do novo dia. Que o dia começava para ele 6 horas da manhã.
e não meia-noite para nós. Então, a meia-noite representa o momento do sofrimento mais acentuado, mas é também o prelúdio de um novo dia, ou de uma nova era. De uma nova era para o mundo inteiro? Não, uma nova era para nós. Que nova era para nós? O nosso casamento, o nosso encontro, a nossa identificação espiritual, a nossa união com Jesus. Isso se dá nos momentos mais acerbos, mais difíceis. Foi o que a gente leu quarta-feira, no Paulo Estevão. Nós paramos no momento, justamente nesse momento, onde o doente está explicando por que ele acredita que Jesus realmente é o Messias, num leito de dor. Muito lindo, por sinal. Alguém quer fazer algum comentário? Certamente a nossa união com Jesus não vai acontecer quando a vida vai muito bem, obrigada, viu? Geralmente é assim. Depois vem os elementos ou os objetos. O objeto, no caso, a lâmpada somos nós. É o nosso mundo íntimo, é o nosso coração, a nossa mente. Somos nós com tudo que nós somos, com tudo que fomos angariando ao longo das nossas existências. Mas, simbolicamente, ou melhor, para os judeus, o que mais importava no corpo físico era o tronco, a cabeça. Os braços e as pernas eram de menor importância, o mais importante era o tronco. Então, e sobretudo o coração era o símbolo de tudo, dos sentimentos e dos pensamentos. Tanto é que quando a gente está, assim, chateado com alguém, ou que tenha falado alguma coisa que tenha magoado alguém, dificilmente a gente põe a mão na cabeça e fala assim, eu penso que magoei alguém. A gente não faz isso. A gente põe a mão no peito e diz assim, eu sinto que magoei alguém. Por isso que para eles o coração era a sede do sentimento e do pensamento. Então, a lâmpada também pode ser aí representada, assim como a gente fala, pelo nosso coração, mas claro que não é um coração físico, né? É o conjunto dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E o azeite? O azeite é sabedoria. E não é a mesma coisa que conhecimento. Tem muita gente com muito conhecimento e zero de sabedoria. E tem muita gente que é 10 de sabedoria e quase zero de conhecimento. Então, não é de conhecimento que se trata o azeite. Na simbologia do Evangelho, o azeite significa sabedoria, porque somente a sabedoria ilumina o ser. E o amor é representado pelo vinho, porque só o amor é que traz ou faz com que a nossa vida seja vivida com alegria. Quando fazemos as coisas com amor, tudo fica mais alegre. E quando fazemos as coisas com sabedoria, tudo se ilumina. Então, o azeite é o símbolo da sabedoria. E a vasilha, onde elas disseram que estava guardado o azeite. Aí vem simbolicamente, as experiências acumuladas, guardadas ao longo das nossas múltiplas experiências. Tudo aquilo que ao longo das nossas existências fomos acumulando em conhecimento das leis divinas, em ações, em atitudes, na prática do bem, nos estudos do Evangelho, é o nosso potinho íntimo, certo? E acho que era só. É só. Alguém quer fazer algum comentário a respeito de algum objeto que tenha me esquecido, que depois eu incluo?
Pois bem, e as ações? Esperar o noivo. As moças estavam esperando o noivo, que pela tradição ninguém sabia que hora que ele ia chegar. Pois bem, esperar o noivo, pensando bem, deve ser um incentivo ao aperfeiçoamento espiritual. Gente, esperar o noivo. As noivas, aliás, desculpa, as moças, as virgens, as damas de honra da noiva, estavam todas felizes, porque sabiam que o noivo ia chegar. E por saber que o noivo iria chegar, mantinham suas lâmpadas acesas. Então, a espera era o incentivo. Então, a nossa união com Jesus, claro que não enquanto somos espíritos imperfeitos, certo, gente? Mas a nossa união com os ensinamentos de Jesus, com a prática, a vivência dos seus ensinamentos, deve ser um incentivo ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Pouquinho de cada vez, mas deve ser um incentivo de que, como dizia o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Uma frase tão curtinha e tão profunda. Então, nós estamos caminhando para onde? Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é o noivo, é Jesus. Manter a lâmpada acesa. Enquanto elas esperavam, tinha que manter a lâmpada acesa, porque não sabia a hora que o noivo ia chegar. Então, o que significa espiritualmente para nós manter a lâmpada acesa? É o trabalho constante para o bem. Mas um trabalho constante para o bem com sabedoria, com amor. E providenciar o óleo, o azeite, que tinha que ter o azeite para manter a lâmpada acesa. É o trabalho para a conquista do saber. Então, vejam, providenciar o óleo é providenciar sabedoria. E como é que se providencia? Como é que se conquista a sabedoria? Estudando, trabalhando para o bem do próximo, vivenciando, conhecendo as leis morais, as leis da natureza, as leis da vida. E isso é um trabalho constante para todas as encarnações. E negar o óleo às tolas, ou aos tolos, aos imprevidentes, como a Valéria tão bem notou. Seria um egoísmo das prudentes? Não. É que as conquistas espirituais são intransferíveis. É como o professor e o aluno. O professor não consegue pegar todo o seu cabedal de conhecimento e colocar na cabeça do aluno. Mas ele pode ajudar o aluno a conquistar o conhecimento. É assim para nós em relação às nossas conquistas espirituais. E não podemos ficar pendurados nas conquistas espirituais dos outros. Nós temos que dar conta da nossa, procurar pela nossa. Ficar pendurado na conquista espiritual do outro não dá certo. É disso que a parábola está falando. Lembrando, Jesus contou essa parábola após falar sobre o sermão das ruínas que viriam sobre Jerusalém. E já sabemos que Jerusalém representa a humanidade toda. E ser recebida pelo noivo, que é o momento do casamento. É quando encontraremos a plenitude espiritual definitiva. Ah, mas isso só vai acontecer na vida espiritual? Não. Pode acontecer enquanto encarnados. Mas desde que estejamos dispostos a seguir o noivo. Porque a noiva tem que seguir o noivo. E o que significa espiritualmente? Seguir o noivo. Conviver com o mestre, não como mestre, com o mestre. Deixa eu acertar aqui, que é não como mestre, mas é com o mestre.
né? Fazendo o que ele faz, seguindo o que ele ensina, praticando o que ele praticou e exemplificou. E com isso, nós encerramos a nossa parábola das 10 virgens. E o recado principal: por mais difícil que seja, e tem momentos que são muito difíceis, não vamos deixar a nossa lâmpadazinha se apagar. Vamos manter a nossa chama sempre acesa. Mas lembrando que aquela chama que eu já conquistei, não vou conseguir passar para outro, mas posso ajudar a iluminar o outro, para que o outro conquiste a sua própria luz. Que Jesus nos encontre com a nossa lâmpada acesa. Que ao chegarmos nesse momento tão especial para nós, espiritualmente, estamos falando agora em termos de espiritualidade, de eternidade, de imortalidade, que possamos comparecer perante Ele com a nossa lâmpada acesa, mantendo a nossa chama, por menorzinha que seja, mas que ela não venha a se apagar. E é isto que eu desejo a todos, agradecendo a vocês, queridos amigos, que me fizeram companhia nesses 46 domingos. Vocês não podem imaginar a alegria, a emoção, a preparação que esses encontros me proporcionaram. Agradecendo a Jesus pela confiança no nosso NEP, por permitir que abríssemos mais um grupo de estudos. Hoje é o nosso último estudo e nós retornaremos somente no dia 9 de janeiro. Mas eu deixo aqui um convite a todos, se quiserem e puderem, para participarem às sextas-feiras à noite da nossa roda de leitura, que nós teremos uma roda de leitura das obras de Chico Xavier, especial de Natal, nas 3 primeiras sextas-feiras somente. Então, deixo aqui a todos o meu muito obrigada e espero, de alguma forma, ter contribuído para que a chama, a luzinha, a nossa lâmpadazinha, o nosso abastecimento de óleo possa ter aumentado um pouquinho mais e que juntos possamos comparecer perante Jesus com toda a nossa lampadazinha acesa, sempre acesa, sem esmorecer. Muito obrigada, meus queridos amigos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada pela atenção, pela paciência. Espero que não tenham se cansado de me ouvir, de ouvir minha voz. Enfim, um grande abraço a todos e eu peço para Rosana finalizar para nós. Por favor, Rosana. Boa noite a todos. Elevemos nosso pensamento em Deus, em nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, nossos anjos guardiões, nossos benfeitores espirituais, rogando que haja harmonia, serenidade, sabedoria, amor e fraternidade em nós. Que cada um de nós reconheça no outro a grande luz divina e que nossos pensamentos e atos reflitam a luz de Jesus em nossos corações. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Abençoa, Senhor, nosso amanhecer
Fica conosco, Jesus, em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, nosso Pai Criador. Muito obrigada mais uma vez, queridos amigos. Um grande abraço a todos. Um bom restinho de noite de domingo. Uma ótima semana a todos. E até amanhã, se Deus quiser. E aqui para mim faltam 5 para as 8. E deixo aberto para alguém se quiser fazer algum comentário. Senão já podemos fechar aqui, tá bom? Malu, eu gostaria de fazer um depoimento, querida. Pois não, Celina. Eu, como presenciei os nossos estudos, os nossos primeiros estudos lá em 2013, continuo sendo aluna, continuo aprendendo, eu só tenho a agradecer tantos ensinamentos, cada vez mais próximos ao meu, acredito que de todos os nossos corações. Agradeço a oportunidade desse entendimento, dessa forma maravilhosa da gente estar nessa existência tão próxima dos ensinamentos de Jesus. Agradeço a oportunidade de participar desses estudos e rogo a Deus por você, pela sua saúde, para a gente possa continuar estudando e eu como aluna de primeira fileira. Muito obrigada, Manoísa. Obrigada, querida. Agradeço, Celina, suas palavras e desejo que assim seja para todos nós. Muito obrigada, viu? Uma boa noite a todos.